Bem, o fim de semana do Grande Prêmio de Baku certamente começou com tudo do ponto de vista de Charles Leclerc, recém-saído da vitória no Grande Prêmio da Itália em Monza pela Ferrari, e como todo mundo no planeta provavelmente se perguntando como a Ferrari iria se sair no muito diferente circuito de Baku. É rápido, há muito trabalho de velocidade em linha reta em Baku, mas também dois setores onde é muito apertado, com curvas de 90 graus para a esquerda e para a direita, além de algumas curvas de média velocidade que exigem bastante. Então, como a Ferrari vai se comportar após essa vitória superbe? Bem, Charles Leclerc foi muito rápido na pista e em pouco tempo ele estava no topo dos tempos também com pneus médios, mas isso não é completamente fora do caráter de Charles Leclerc. Ele é um cara emocional. Ele cometeu um erro ao entrar na curva 15, que é uma curva à esquerda razoavelmente rápida, um pequeno desvio perto do final da volta, atenuando as circunstâncias. Os pneus médios naquele momento estavam com 10 voltas, mas é claro, ele já saberia disso. Mas ele acabou saindo da pista, ele foi para os Marbles e foi direto para ser na barreira Tech Pro, danificando bastante a suspensão dianteira direita da Ferrari. E assim foi para ele. Ele foi o mais rápido naquele momento. E naquela volta, seu setor 1 tinha sido roxo novamente. Então, ele definitivamente estava se esforçando para manter o ímpeto, eu acho, de Monza. Sentimos que, sim, a Ferrari seria rápida, mas Charles Leclerc estava agora fora de ação pelo restante do treino livre 1, que foi a maior parte do treino livre 1. E no início do treino livre 2, mesmo que a equipe na garagem da Ferrari tenha feito um ótimo trabalho preparando o carro, Charles levou cerca de 15 a 20 minutos para se readaptar ao carro. Por um bom tempo, ele comentou que o carro parecia muito diferente na direção, entre as curvas para a esquerda e para a direita, e embora não dissessem nada, aparecendo na telemetria, ele acabou ficando bastante irritado e disse: certo, não vou mais dirigir este carro, estou entrando, vamos fazer um reset. E eles fizeram um reset e ele saiu, ele havia perdido tanto tempo que não conseguiu fazer corrida com tanque cheio. E ele saiu com pneus médios inicialmente, e depois saiu com um conjunto de pneus macios para fazer um tempo e ver o que poderia fazer na Ferrari. A pista, é claro, está bastante cheia nesse momento, pois muitos pilotos já estavam em suas voltas, com tanque cheio, mas mesmo assim ele encontrou uma pista livre e voltou ao topo da tabela, terminando o dia como o mais rápido pela Ferrari. Então, definitivamente é uma declaração de Charles Leclerc e da Ferrari. Carlos Sainz também está se saindo muito bem no outro carro. Ele foi o mais rápido por um tempo também. Então a Ferrari continua com esse impulso de Monza. Foi um bom dia para eles. Vamos dar uma olhada em todas as estatísticas e análises em um segundo. Sérgio Pérez também teve um dia muito bom pela Red Bull. Eu disse na transmissão ao vivo na preparação para esta corrida que achava que Sérgio iria se sair muito bem. Em Baku, sim, ele fez aquele dia de refresco, ou 2 com Robbie Wilson durante a pausa de agosto. Isso definitivamente melhorou sua capacidade de levar o carro para a curva de uma forma mais estável agora. E além disso, o carro da Red Bull não parece nada mal em Baku no momento. De fato, Sérgio Pérez parece estar em melhor forma do que Max Verstappen, que parece estar mais no controle do carro a cada vez que sai para a pista, seja com combustível, seja com pneus médios, com combustível leve, ou durante a volta com pneus macios. Ele estava sempre super rápido e foi de volta ao antigo estilo característico de Sérgio Pérez, que é ser realmente bom nas curvas de 90 graus, especialmente bom ali, colocando a potência de uma maneira tão linear, que ele faz tão bem. Rise, a Red Bull teve seus problemas, mas o carro não parece estar tão mal assim. Vamos falar sobre as análises em um minuto. Vamos dar uma olhada em como eles terminaram. O treino livre 2. Charles Leclerc foi o mais rápido. Sérgio Pérez quase o igualou com aquele tempo. E então Lewis Hamilton também parecia muito bom na Mercedes. George Russell estava entrando e saindo dos boxes. Houve um atraso considerável para George no treino livre 2. Não conseguiu entrar na pista, ele estava fora de sincronia. Colocaram pneus duros no carro e ele fez seu teste de combustível, fez sua volta com pneus macios quando a pista estava muito cheia. Havia um problema com o carro e eles encurtaram a sessão do treino livre 2 dele. Não leiam muito sobre a posição de George Russell, mas Lewis Hamilton está se saindo muito bem. Carlos Sainz disse na outra Ferrari, confirmando e respaldando a velocidade mostrada por Charles Leclerc. McLaren, um grande dia de trabalho. Lando Norris não conseguiu completar uma volta com o pneu macio. Oscar Piastri parecia muito bem em todas as dimensões, seja no setor mais lento e, de fato, na McLaren. Não foi tão mal nas mãos de Piastri na sessão rápida também. Como eu disse, o Lando não conseguiu fazer uma volta, então não devemos olhar para a sua velocidade máxima com muita sinceridade também. Max Verstappen, sim, se mexendo, reclamando de coisas como o sol nos olhos no treino livre 2, o que, claro, é um problema para todos.
mas ficando particularmente irascível em relação a isso. E algumas vezes ele passou da área de frenagem, mas não bateu em nada. Houve um momento em que ele travou e parou antes de uma barreira Tech Pro, precisou dar marcha a ré para sair daquela situação. Nas outras ele seguiu pela pista de escape. Não parece que Max esteja muito confortável no momento. Embora ele tenha sido o mais rápido no treino livre 1, no final ele fez um trabalho realmente bom. E novamente ele está tão lento em linha reta. Vamos falar sobre a análise. Como eu disse, ele está tão lento em linha reta que você tem que se perguntar que tipo de potência eles têm naquele carro no momento. Para Max Lance, o desempenho foi bastante bom no Aston Martin, que é realmente rápido em linha reta. Apenas parece estar melhor em combinar os 3 setores do que Fernando Alonso. Uma história um pouco semelhante ao que vimos na Red Bull. Nico Hülkenberg e Oliver Behrmann estão se saindo muito bem no outro Haas Ferrari. Não tocaram em nada e estavam lá em cima com Nico desde o início do treino livre 1. Então, um grande reconhecimento para Oli pelo trabalho que ele está fazendo naquele carro, realmente bom. E dos outros pilotos, achei que Franco Colapinto fez um trabalho muito bom no outro Williams, no segundo Williams também. Ele teve um acidente esta manhã na curva 4. Ele tem uma curva ampla, né? Ele tem uma abordagem Carlos Sainz nas curvas, uma abordagem bem ampla, exige bastante do carro, especialmente na mudança de direção, quando você está inclinando de um lado e depois inclinando-o para o outro. E foi em uma daquelas curvas, na curva à direita, quando a traseira escapou dele e ele bateu na barreira. No treino livre 2, ele conseguiu consertar o carro, ele estava lá em cima. Fez também um longo stint bom. Lando Norris, você pode ver bem na lista. Isso apenas reflete o fato de que ele não conseguiu fazer uma boa volta com os pneus macios. Veremos as velocidades máximas no treino livre 2. Depois, ligaremos as velocidades máximas com os tempos de setor e as voltas. A armadilha de velocidade aqui é logo após a curva, antes do início da reta principal, portanto eles ainda estão acelerando ali. Esta é a velocidade que estavam atingindo ao cruzar a linha de chegada, que fica logo antes da área de frenagem para a curva 1. Então, bem, não exatamente antes, mas um pouco antes da área de frenagem na curva 1. Portanto, eles estão na velocidade terminal ali. Então, isso é bastante representativo de onde eles estão em termos de downforce que estão utilizando. Downforce é igual a arrasto, é claro. Mas, além disso, o quanto as equipes avançaram. Algumas equipes chegaram a Baku com menos downforce relativa do que outras. Assim como a Aston Martin e, como eu disse, realmente rápidas em linha reta. Não vimos isso há muito tempo. Neste ano de 2024, mas Fernando Alonso foi, na verdade, o mais rápido na armadilha de velocidade com 347. E Lance Stroll também confirmou isso. Ele foi rápido com 345. A Williams novamente rápida. Muitas vezes elas são muito rápidas na pista. Albon 346. Os Saubers novamente estão muito rápidos. Isso é apenas um reflexo da pouca downforce, tentando aumentar a downforce, mas isso não tem muito efeito. Assim, você pode ver quão bons eles são em linha reta. Guan Yu e Zhou, que é muito lento nos outros dois setores, não está tão mal assim na linha de chegada. E então chegamos aos McLarens e aos Red Bulls. Lando Norris, 346. Oscar Piastri, 342, o que sugeriria que Lando está usando menos asa e ao longo da volta, isso provavelmente é a razão pela qual ele é um pouco mais lento que Oscar Piastri. Ele não tem a mesma quantidade de downforce. E então olhe para Sérgio Pérez 341 e Max Verstappen 338. Agora vamos para o realmente interessante, que eu acho que é o quase único em Baku, dada a natureza dos 3 setores de Baku. O setor 1 é todo sobre frenagem em alta velocidade. Trata-se de tração, de mudança de direção em certa medida e também de alguma velocidade máxima. Há uma zona de DRS no setor 1. O setor 2 é muito apertado, requer muita precisão do piloto e do carro, mudança de direção, trechos de pista estreitos e uma frenagem muito precisa também. O setor 3 é composto por curvas de média a alta velocidade e é totalmente sobre a velocidade terminal e a velocidade através do ar. Apenas um lembrete de que as velocidades que vimos lá são na linha de chegada, que fica muito perto da área de frenagem para a curva 1. Então, se combinarmos os 3 setores, isso nos dá uma ideia de para onde estamos indo neste fim de semana. Obviamente existem anomalias, obviamente existem variáveis, acidentes de trânsito, atrasos na garagem, tudo isso precisa ser filtrado. Mas há alguns padrões aqui. E esses números 010405 ao lado de Charles Leclerc refletem onde ele estava em termos de posição, em todos os 3 setores. Em outras palavras, ele foi o mais rápido no setor 1, ficou em quarto no setor 2 e em quinto no setor 3.
Portanto, ele está entre os 10 primeiros em todos os 3 setores. Em outras palavras, com uma posição média de 3,3, que foi igualada, curiosamente, por Lewis Hamilton, que foi muito rápido na reta e teve um bom desempenho no setor 3. Você pode ver que ele está em segundo no setor 3 e também foi muito bom nos setores 1 e 2, em terceiro e quinto. Isso dá uma indicação, eu acho, de que a Mercedes está parecendo muito boa em termos do pacote geral. E, novamente, não devemos interpretar demais o que George Russell estava fazendo, pois ele teve muitos problemas hoje. Pérez, segundo e depois nono. Red Bull, como eu disse, não é brilhante em linha reta, mas 4.3 mostra que a Red Bull está parecendo muito boa com o pacote geral também. E se assumirmos que Max será mais rápido em linha reta amanhã e que a pista vai ganhar aderência, então ele deve estar lá em cima e muito rápido também. Oscar Piastri também entre os 10 primeiros em todos os 3 setores. Digo isso porque não é fácil alcançar isso. Se você olhar quantos pilotos no top 10 geral não estavam no top 10 em pelo menos um dos setores, pode ver como é difícil deixar o carro realmente bem ajustado para a volta do Grande Prêmio de Baku. Mas Oscar Piastri, 7º, 6º e 4º, muito bom, não muito mal em linha reta e bastante bom em termos de downforce e equilíbrio nos outros 2 setores. As cores parecem igualmente boas nos setores 1 e 2, mas você poderia dizer que a Ferrari, não tão boa no caso dele, através do ar, no setor 3. Isso pode estar indicando a corrida também. E Lance Stroll, se você olhar, tem uma média muito boa entre os 3 setores e é o mais rápido. E uma grande parte disso, 7.6 em termos de sua média final, vem de ser o mais rápido em linha reta no setor 3. Mas vamos dar uma olhada nas longas corridas que eles fizeram também. Não estou incluindo nada do Charles Leclerc aí, porque ele saiu com pneus médios, mas não foi realmente com uma carga de combustível representativa e ele só fez 2 ou 3 voltas de qualquer forma. Mas esses são dos principais pilotos. Estas são as voltas representativas. Sérgio Pérez. Coloquei Max ao lado de Sérgio para que você possa ver como Sérgio está dirigindo bem no momento. TAT 49, 148.948, 1/5. Quer dizer, são 1, 2, 3 voltas na. O Max faz uma volta na bastante no 50. Então, há uma diferença bastante grande entre Pérez e Max hoje. Mas, novamente, vamos ver o que acontece amanhã antes de tirarmos muitas conclusões. Lewis Hamilton, exclusivamente com o pneu duro, fazendo uma corrida longa, mas parecendo muito bem. 48.948, E048.1, apenas 3. Bem, 48.3. Adicione isso também. São 4 voltas no total. Bastante consistente também. Muito bom. George Russell fora de sincronia e usando o pneu duro. Teve bastante tráfego. Mas veja isso. Uma volta muito boa também com o pneu duro. 47.547, 9,48, 0,49, 0,49.6. Quero dizer, se você comparar isso com Max Verstappen, a Mercedes parece estar muito bem no momento. Como eu disse, não devemos ler muito nisso porque o Max é muito lento em linha reta, mas o Sérgio Pérez sim, está ali ou por perto. Lando Norris usou pneus médios e macios em longas simulações fazendo tempos de 49 segundos, 49.8. Com os pneus macios ele fez um tempo de 48.9 no final da simulação. Então foi apenas muita lição de casa, muita coleta de dados boa para a McLaren hoje, com Oscar Piastri focando no pneu médio que ele está fazendo em 48, 648, 548, 6498, corrida muito consistente de Oscar Piastri. E então, finalmente, Carlos Sainz. Veja a consistência de Carlos Sainz, que também teve alguns momentos, assim como Charles Leclerc na Ferrari. Muito impressionante, Carlos Sainz. Acho que ele é o piloto na transmissão ao vivo. Fui perguntado sobre o que poderia acontecer. Acho que disse que Carlos Sainz poderia vencer neste fim de semana, mas ainda há um longo caminho a percorrer antes de vermos isso, é claro. Enquanto isso, um grande agradecimento à Jetcraft, à WEM Exclusive e à Track Ninja. E finalmente uma grande boas-vindas aos nossos novos espectadores do nosso novo canal, que é o canal Peter Windsor Brasil, escrito com S, a grafia correta pelos portugueses no Brasil para o seu país. Está tudo em português e este será o primeiro vídeo a ser divulgado assim.